Prosseguindo o conteúdo do 7º ano, nós chegamos no trecho que fala sobre as dinastias que foram surgindo após a presença de Maomé. Maomé morreu e cometeu um erro. Maomé não deixou por escrito quem seria seus descendentes que deveriam continuar o projeto islâmico. Como ele não fez isso, os seus parentes se acharam no direito de serem os seus herdeiros teológicos, vamos dizer assim, não é? Que propagassem, que difundissem, que expandissem a teoria islâmica. E isso vai causar um problema muito sério. Por quê? Porque daí vai surgir conflitos, vai surgir discussões baseadas naquele que seria o herdeiro de Maomé, que deveria dar continuidade ao processo islâmico. E o sogro dele vai formar uma dinastia. O que é dinastia? É quando um governo, uma família tem determinado poder, tem determinada influência. Isso é uma dinastia. Então nós temos duas dinastias, não é? A dinastia do ex-sogro dele e do tio dele. Ressaltando que Maomé cometeu esse erro, não deixou por escrito quem seria seu herdeiro, do ponto de vista teológico. E vai causar aí uma série de situações conflituosas, não é? Nós temos duas dinastias. A dinastia Omíada, que governou entre 661 a 750, prosseguimento da aula do 7º ano, e teve grande destaque no processo expansionista. Estabeleceu a capital na Síria e de lá partiu para dominar diversas regiões, como Afeganistão, Turquestão, o Vale do Rio Indo, o norte da África. Todos esses povos, estão na página 18, viu? Todos esses povos foram forçados a se converter ao islamismo. Maomé, na sua expansão, desde quando estava vivo, obrigava os povos dominados a se converter ao islamismo. Eu falei já que antes da chegada do islamismo no Oriente Médio, esse povo, eles acreditavam no politeísmo, e Maomé vai obrigá-los a cultuar o monoteísmo, obrigá-los mesmo, por meio da força, utilizando armas, utilizando armas, sem dúvida, não é? O que é que temos aqui? Essa dinastia Omíada. E a outra dinastia, a Abássida, praticamente não investiu em expansão, devido à derrota dos Omíadas contra os francos em 732. Em contrapartida, essa fase foi marcada pelo grande desenvolvimento cultural. Aqui você vai ver o surgimento da cultura islâmica, o número de pessoas que estavam ali sabendo ler e escrever aumentava constantemente. E vamos também vivenciar, já na página 29, já vivenciamos inclusive, as manifestações artísticas de destaque dos muçulmanos. Quais eram essas manifestações? As manifestações eram na área da literatura, na área da arquitetura, na área da matemática. Na literatura, a tradição islâmica é muito importante, página 20, para a reconstrução dos fatos nesse período. Obras como As Mil e Uma Noites, que você já pode ter ouvido falar, o próprio Alcorão. Existem graças e tradição oral passada de gerações para gerações
que caracteriza o cotidiano islâmico. Os islâmicos tinham essa característica, não é? Da tradição oral. Ainda na literatura islâmica possui 3 gêneros: ghazal, 5 ou 12 versos voltados ao amor; Ghazda, que possui cerca de 100 versos voltados para os cultos de louvor; e Gita, que é obras que relatam a vida cotidiana. Na arquitetura, os muçulmanos têm uma colaboração muito grande Aí tem a arquitetura, uma das mais valiosas contribuições culturais dos muçulmanos, tendo influenciado vários povos, inclusive europeus, como os da Península Ibérica. Foi a arquitetura. Península Ibérica, o livro está relacionado a quê? Está relacionado a 2 países da Europa que compõem a Península Ibérica. Quais são eles? Muito bem, Portugal e Espanha. Todas as vezes que alguém mencionar Península Ibérica, está sendo mencionado em relação à Península Ibérica, a Portugal e a Espanha. Na matemática, nós temos aí, essa ciência foi muito apreciada pelos islâmicos, viu? A matemática, olha aí. Destaque para a álgebra, que permitiu ser desenvolvida a numeração árabe, bem como a utilização do número 0. Influenciaram também na combinatória e a trigonometria. Quase que não saía. Já nas atividades de exercícios, nós temos aqui na página 25, questão número 7, diz assim: a religião muçulmana que contribuiu para unificar os povos de origem árabe e lhes forneceu amparo espiritual ao longo de sua expansão. Letra A. Inspirava a forma de governo parlamentar, pois os líderes religiosos reuniam-se numa assembleia proporcional. Letra B. Pregava o politeísmo na medida em que reconhecia a adoração de vários deuses. Letra C. Retirava o politeísmo na medida em que reconhecia a adoração de vários deuses. Letra C. Retirava sua orientação dos textos considerados sagrados contidos no Alcorão. Letra D. Reconhecia em Maomé o único e verdadeiro Deus a ser adorado pelos muçulmanos. Letra E. Tinha como seu mais importante centro espiritual a cidade de Bagdá. Tá bom? Uma outra situação importante para finalizar esse trecho. A rivalidade entre Meca e Atrebe era em que sentido, em que aspecto? Página 27, questão número 14. A rivalidade entre Meca e Atrebe era em que sentido? Era uma rivalidade política e econômica, política e religiosa, econômica e religiosa, religiosa e cultural, econômica e cultural. Qual seria? Isso, econômica e religiosa. Indo para o capítulo 2, nós vivenciamos aqui a formação do velho mundo e as mudanças que vão ocasionar o surgimento da transição entre velho mundo e o mundo moderno. E vamos conhecer
a importância das navegações. As mesmas navegações que vão fazer com que os povos europeus possam chegar aqui à América, chegar especificamente ao Brasil, à Colômbia, principalmente a América do Sul, não é? Os espanhóis e portugueses chegando à América do Sul e América Central. O que é que nós temos aqui então? Na página 29. As grandes nações, tem um subtítulo aí, um reino entre dois mundos, o Congo. As grandes navegações, portuguesas, foram de uma importância para a construção de uma nova configuração de mundo. A união de forças em riquezas e influências da burguesia, da nobreza e da Igreja Católica compreendeu um forte empreendimento que visava interesses distintos. Muito embora cada classe social tivesse uma motivação particular bem definida. O burguês vai ter sua motivação de incentivar as navegações, os nobres vai ter a sua motivação, o porquê eles vão investir, vão querer que... Investir não, quem investir eram os burgueses, porque a nobreza vai querer que aconteça um desenvolvimento, não é, uma prosperidade do ramo das grandes navegações. Para se dar bem, para que de alguma maneira havia a possibilidade de se obter lucro ali. Sem o empenho delas, página 29, sem o empenho delas seria impossível o que para muitos historiadores é o início da globalização. Por sua proximidade, o primeiro continente de contato foi a África. De lá, em torno da segunda metade do século XIV, floresceu um reino litorâneo, conhecido como Congo, ou Bakongo. Suas origens são incertas, uma vez que muitos da história inicial do reino congolês e dos primeiros manicongos sobreviveu à tradição oral ou foi escrita por viajantes europeus. Século XVI, século XVII. Esse é o motivo pelo qual muitas das descrições remetem a exemplos europeus. Os manicongos assemelham-se aos reis absolutistas europeus. Em sua religião, os antepassados têm papel fundamental, não é? Fundamental como os romanos antigos. Na página 30, você tem aí um mapa apresentando sobre o reino do Congo. Os portugueses já na página 32 e o reino do Congo também. Lembrando que os portugueses também chegaram à África, não é? E mantiveram lá suas colônias. E até hoje países como Moçambique, Angola falam a língua portuguesa. Tá bom? Isso. Muito bem, muito bem. Vamos aqui identificar na página 34 a influência dos povos orientais como Índia, China, Japão, a contribuição dele, as contribuições desses povos para os nossos dias, né? Então aqui vai surgir a mudança de eixo econômico do Mediterrâneo para o Atlântico, e tinha por objetivo construir uma rota alternativa sob domínio português para o Oriente. A principal rota que conectava Ocidente e Oriente na época era a Rota da Seda, mas sua porção mediterrânea estava sob o controle das repúblicas de Gênova e Veneza na Península Itálica. A cartografia da época, conhecida como Sistema TO, trazia o mundo repartido por dois mares, o Mediterrâneo e o Nilo. Assim, a Ásia começaria na África Oriental, a mítica terra de Preste João, não é? Preste João. Bem, pessoal, eu
vou concluindo por aqui esse primeiro trecho da revisão, entendendo que você absorveu o conhecimento. Na próxima aula nós vamos adentrar no capítulo 3. Tá bom? Forte abraço a todos. Tchau, pessoal. 7º ano. Tchau.